quando a pessoa tem algum problema, algum tipo de relacionamento com alguma coisa que faz com que ela caia num determinado sentido de abismo, no sentido de descer no fundo de um poço onde só ela está, onde ela está lá sozinha. Então esse termo, cair no fundo do poço ou sair do fundo do poço, mostra que a pessoa está lá, sozinha, isolada, nas suas escolhas, nas coisas que ela resolveu escolher para elas e que aquelas coisas não estão fazendo bem, ela está isolada ali. Então é uma coisa pejorativa, uma coisa que faz muito ruim para ela, e esse cair no fundo do poço faz com que quase sempre ela esteja regredindo como ser humano. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que representa você, internauta, com as suas perguntas. Tudo bem, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Como estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje, a nossa conversa no quintal, o tema da nossa conversa vai ser como sair do fundo do poço. O temido fundo do poço, né? Pesado, né? Pesado. E eu queria que você começasse falando pra gente o que é esse fundo do poço. Bom, é uma fala, né, que se tornou comum. Fulano está no fundo do poço. Quando a pessoa tem algum problema, algum tipo de relacionamento com alguma coisa que faz com que ela caia num determinado sentido de abismo, no sentido de descer no fundo de um poço onde só ela está, onde ela está lá sozinha. Então esse termo, cair no fundo do poço ou sair do fundo do poço, mostra que a pessoa está lá, sozinha, isolada, nas suas escolhas, nas coisas que ela resolveu escolher para elas e que aquelas coisas não estão fazendo bem, ela está isolada ali. Então é uma coisa pejorativa, uma coisa que faz muito ruim para ela, e esse cair no fundo do poço faz com que quase sempre ela esteja regredindo como ser humano. E você acha assim, que é possível a gente constatar que está no fundo do poço? É possível. O relacionamento de uma pessoa que está no fundo do poço, ele funciona da seguinte forma: a pessoa pode estar no fundo do poço, Vaninha, por vários motivos. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa está no fundo do poço, é de acordo com o relacionamento dela interno com alguma coisa. Por exemplo, comida, sexo, amizades ou qualquer outra coisa que a pessoa se viciou. Vamos dar um exemplo de comida. Quando a pessoa está num relacionamento de dizer somente sim para comida, por exemplo, então ela diz sim, sim, todas as vezes que ela tem que comer, ela começa gradualmente a cair no fundo do poço. Ela começa a se repetir naquilo e não consegue dizer não para a comida. Então todas as vezes que ela diz sim, 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 ela vai caindo, caindo, caindo no fundo do poço. E quanto mais ela diz sim, mais ela vai caindo no fundo desse poço. E ao dizer sim, ela tanto se aprofunda no fundo desse poço, quanto vai ficando mais difícil ela sair. Porque uma vez quando ela diz sim, o grande problema de dizer sim, no caso do exemplo da comida, mas poderia ser para dinheiro, sexo, namoro, amizades, viagens, qualquer tipo de coisa, onde ela só diz sim, ela acaba tendo tanto daquilo e não tendo nada das outras coisas. Então todas as vezes que a pessoa diz sim muito para uma coisa, ela está dizendo não para todas as outras. E consequência disso é que ela só vive aquilo.
E quando ela vive só aquilo, ela acaba se aprofundando naquilo e as outras pessoas, como estão distribuídas nas outras coisas, não acompanham. Então é onde a gente costuma dizer que a pessoa está no fundo do poço. Um exemplo também bastante comum em relação a isso é drogas. Às vezes a pessoa experimenta drogas e não consegue se desvincular daquilo e cai no fundo do poço das drogas e ela fica ali viciada e gasta a vida dela toda, ao invés dela estar passeando, dela estar trabalhando, dela estar namorando e fazendo diversas outras coisas, ela está ali somente mexendo com drogas e não está vivendo a sua vida, está vivendo como um animal. Então, esse relacionamento que ela causa com essa dependência toda é que faz com que ela cada vez mais se aprofunde no fundo desse poço. Isso acaba fazendo com que as pessoas ao redor também vão até junto, né, no caso. Existem dois degraus. Existem as pessoas que estão próximas e que querem ajudar realmente porque amam aquela pessoa e tentam lançar a mão ali de uma cordinha, de uma mão para ajudar a tirar essa pessoa dali. Há que se ver que chega um certo limite que pode ser que a pessoa que está caindo no fundo do poço puxe essa demais. E também tem aquela patotinha que está ali em volta que gosta da pessoa, mas não tem forças para tirá-la daquilo. Então quase sempre elas dão aquela tentadinha e depois que vê que a pessoa não sai daquele caminho, elas a abandonam. Que é o que acontece, por exemplo, em alguns amigos que a gente tem às vezes que se envolveram com drogas. Você tenta dar aquela arrancada, aqueles puxões nela para que ela pare de ser viciada, para que ela saia daquele mundo de drogas e tudo. E como você viu que você não quer aquilo para você, você acaba isolando aquela pessoa e aquela pessoa acaba ficando mais ainda disponível para as drogas ou para o que for o vício dela, entendeu? Isso acaba sendo muito prejudicial. Uhum. Você falou em uma das suas falas acerca, né, de falar o sim, e sempre acabando afundando mais, né, nesse poço. Exatamente. Então você acha que é necessário às vezes falar não para ter um maior equilíbrio? O nosso equilíbrio de vida, Vaninha, ele é feito nas diversas coisas da nossa vida. A gente namora, a gente passeia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente evolui. Então todos os seres humanos, ele tem ali uma miríade, um monte de coisas que ele tem que estar fazendo para poder ser um ser humano normal e viver um pouco de cada coisa. O nosso grande equilíbrio está em estar equilibrado. E quando você tem um vício, quando você cai no fundo do poço, você está viciado em dizer sim. Você diz sim, sim para aquilo, não, não para as outras coisas, e acaba que você, com esses nãos que você diz para todas essas coisas, você se enterra cada vez mais. Então, o não, ele é necessário tanto quanto o sim, para que haja um equilíbrio. Você dizer sim e não de acordo com as suas vontades. Só que chega uma certa hora que a pessoa começa a escolher só aquilo que está levando ela para o fundo do poço. É aí que mora o grande perigo. E você acha, assim, a questão do autoconhecimento, né? Que você é estudioso do autoconhecimento. Sim. Você acha que o autoconhecimento objetivo pode auxiliar a pessoa a sair desse fundo do poço? Sim, e muito. Por quê? Porque o primeiro ponto, a pessoa tem que se conhecer e decidir qual é o fundo do poço dela. Porque veja bem, não existe um limite de fundo do poço. Às vezes você vê uma pessoa que está ali numa situação de romance, vamos pensar num romance para não ser uma coisa tão pesada. Ela está ali num relacionamento com uma pessoa e só quer aquela determinada pessoa, ela está viciada numa determinada pessoa. Então o que acontece? Se aquela pessoa ficar ali viciada naquela pessoa, ela não vê as outras pessoas, não vê um passeio, não vê um trabalho, ela não faz mais nada além de estar ali se enamorando daquela pessoa, ela está viciada, ela está caindo no fundo do poço do romance. O detalhe todo é que quando ela tem um autoconhecimento, ela consegue ver ela mesma para tomar uma decisão de que ela precisa parar de dizer sim aqui, para dizer um pouco de não aqui, para que sobre sims, para que ela diga para as outras coisas. Então ela tem que saber que, bom, eu não posso só me enamorar, não posso só ficar ali com aquela pessoa, eu tenho que também trabalhar, mas também eu tenho que estudar. Então esse
puxão que a pessoa dá é interno. É um autoconhecimento da pessoa é que faz com que ela entenda que eu não posso ir só para esse caminho. Eu tenho que dividir meu tempo e ter um certo equilíbrio para mim ter uma vida saudável, porque o saudável está no equilíbrio. Então, quanto mais ela se conhecer, mais rapidamente ela vai conseguir puxar esse freio quando ela mesma disser sim. Vamos dar um exemplo também simples. Vamos supor que eu pegue no fim de semana para mim maratonar uma série. Eu adoro séries, vou maratonar uma série. Aí eu maratono 3 dias de séries e eu tenho que ter um bom discernimento para mim, para saber que chegou na segunda-feira, eu não posso ficar em casa só maratonando séries, porque senão eu vou cair no fundo do poço das séries. Vou ficar a semana toda, de repente o mês todo, de repente eu passei o ano todo só em casa, enfurnado, assistindo séries, eu vou estar no fundo do poço do mesmo jeito que uma outra pessoa que está comendo, ou de uma outra pessoa que está gastando compulsivamente. E aí, cada um desses vícios traz um monte de outros problemas físicos, mentais, emocionais, inclusive de relacionamentos, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas tendem a não aceitar com que você fique viciado naquilo. Então, se você estiver viciado e ficar só em casa assistindo série, durante 3 dias tudo bem, todo mundo aceita. Mas se passar disso e de novo, e de novo, e de novo, vai chegar uma hora que as pessoas que te amam vão puxar a sua orelha, porque não vão aceitar isso. E aí vai causar um problema de relacionamento para com você, em relação ao fato de você só ficar ali assistindo séries e não fazer mais nada. Ou seja, onde está a sua vida? Onde está o seu amor próprio? Onde está o seu respeito? E aí eu pergunto, onde está o seu autoconhecimento que não puxou a sua orelha para que você parasse com isso e distribuísse o seu tempo nas outras coisas também? Como, por exemplo, né, chegamos ao, né, uma pessoa chegou ao fundo do poço, Sim. né? Como seria como ela iria elaborar um plano de retorno à superfície? Isso. Você falou uma coisa muito importante. Uma pessoa chegou ao fundo do poço. Espera aí. Antes de ela pensar em sair do fundo do poço, ela precisa constatar que chegou no fundo do poço. Esse é o primeiro passo. E não o plano de saída. Ela tem que ter uma consciência de que eu cheguei no meu fundo do poço, nesse assunto, e eu estou com os pés firmes no fundo do poço. Porque pensa bem, se você está já no fundo do poço, a única saída é para cima. Então, é importante a pessoa ter consciência, porque às vezes o meu fundo de poço não é o mesmo seu fundo de poço. Então, o primeiro passo, antes de a pessoa ter uma noção de que eu quero sair, é justamente realmente fincar o pé no chão e ver, eu estou no fundo do poço, nesse quesito, eu cheguei no meu limite. Eu não aceito mais de mim mesmo nada em relação a esse assunto. Eu estou no meu fundo de poço, no meu zero. Agora sim, eu posso elaborar um plano para que eu saia do fundo do poço. Porque agora eu já estou pisando num chão mais firme. A partir daí é que ela pode elaborar um plano para sair do fundo do poço. E aí existem alguns passos. E isso tem muito a ver, Vaninha, com os sentimentos que envolvem e também o próprio assunto para o qual ele está no fundo do poço. A gente tem que estar sempre olhando à nossa volta. Os mais comuns são drogas, situações financeiras difíceis, que a pessoa fica sendo um gastador compulsivo e às vezes gasta, nem está precisando das coisas e acaba gastando muito. Às vezes só quer namorar, às vezes não quer trabalhar, uma pessoa que não quer nunca trabalhar. Isso também é fundo do poço, porque ela perde a vida dela. Nós, inclusive, Vaninha, modernamente falando, nós estamos tendo a geração nem-nem. A geração nem-nem, Vaninha, é uma geração que nem trabalha, nem estuda. Verdade. Então é uma geração que ela não quer nada de aprender a estudar, que ela não quer estudar. Ela acha que ela já sabe o suficiente com os computadores e celulares da vida. E ela também não quer trabalhar, porque assim, puxa vida, não tem nenhum trabalho moderno que me satisfaça. E aí ela vai cerceando ali, vai contornando tudo ali, e os pais às vezes numa situação um pouco mais tranquila, e essa pessoa vai desenvolvendo uma situação nem-nem. É a famosa geração que não produz muito, é a geração nem-nem.
E essas pessoas, elas estão sim no fundo de um poço. Em relação a mim, em relação a você, em relação à maioria das pessoas. Mas elas precisam ver que elas estão no fundo do poço e, voltando à sua pergunta, para que elas possam elaborar um plano para a saída desse fundo de poço. E o primeiro item quesito desse plano é justamente não se fazer de vítima. Porque pensa bem, Vaninha, se você é vítima de uma situação, você está sofrendo a ação. A vítima só recebe a ação. Isso. Ela não está fazendo nada. Então, se ela é vítima, ela está só recebendo aquela atitude de todas as outras pessoas. E ela se sente injustiçada. Ela fala, puxa vida, mas não tem um trabalho legal para mim. Eu até queria, mas esse serviço ali que eu queria já está ocupado, aquele e aquilo outro, e isso e aquilo. E ela começa a se sentir vítima e começa a se sentir vítima da sociedade. E com isso, ela cada vez mais ela se coloca na posição de vítima e entra mais profundamente ainda dentro desse fundo do poço. Porque na realidade ela acaba cavando mais esse buraco aí e depois se vitimiza demais, né? Exatamente. Ela perde um pouco do amor e do respeito próprios, é o que acontece, e ela vai cavando, 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 e quando ela vê, ela está sozinha naquele espaço. Porque quando você fala a metáfora de estar no fundo do poço, no fundo do poço só tem as paredes aqui úmidas, né? E pertinho de mim, que não dá para me movimentar muito. Quando eu estou no fundo do poço, a metáfora que eu quero dizer é que existe uma coluna de nada em cima de mim, está difícil para mim sair, eu não consigo sair sozinho, e não tem nada que eu possa fazer aqui para mim realmente viver a minha vida. Então essa é a grande metáfora. E esse jovem ou essa pessoa que está no fundo do poço, é assim que ela se sente. Ela se sente vítima e ela muitas vezes se fez de vítima até o ponto que ela se tornou realmente vítima e ela não consegue às vezes sair sozinha. Então ela precisa elaborar um plano para pôr os pés no chão sólido e depois tentar sair. E como eu disse, o primeiro passo é não se sentir vítima. E aí ela tem que organizar alguns passos para poder conseguir sair desse fundo do poço, com ajuda ou sem ajuda. Você falou aí da questão, eu estou aqui pensando na minha cabeça, você falou aí da questão geração neném, né? Sim. Dos filhos hoje que não querem nem trabalhar e nem estudar. Mas, não sei se vai fugir do assunto, mas nessa situação eu vejo que muitas vezes os pais são culpados, né? Por não, onde que entra os não e os sim que você falou no início. Os nãos e os sims. Que os pais hoje não sabem falar não para os filhos, né? Exato. Sim, sim, sim. Nós somos criados numa geração que nós ouvimos muitos nãos e nós conseguimos suplantar esses nãos e crescer em cima deles. Ou seja, nós somos uma geração que nós fomos chocados, nós tivemos a frustração. E essa geração que está aí hoje, eles não tiveram esse problema de frustração. E quando você não tem um problema de não conseguir se sentir frustrado, ou seja, você não pode, não aceita se sentir frustrado, acaba que a pessoa fica muito frágil. Então, ela se desenvolve sem uma capacidade de frustração alta. Muitas vezes, por isso, ela não consegue lidar com sentimentos de perda, muitas vezes, por isso, ela não consegue lidar com o não em si, e às vezes é onde ela cai vitimando-se a si mesma e cai no fundo do poço sem saber o que resolver. Muitas vezes por causa, às vezes, de uma criação dos pais que teve falha, que todos nós temos falhas. Verdade. E que tem que ser corrigidas, né, Vaninha? Quanto antes a gente se conhecer e entender melhor de si mesmo, quanto antes a gente vai ver as rotas que podem ser pegas para serem corrigidas e aí sair do outro lado. Mas essas gerações todas que estão vindouras, cada uma delas mais que a outra, está pecando nesse ponto. Verdade. Está pecando nesse ponto. Verdade. E acaba dando muitas razões para que aconteçam diversos problemas, né? É verdade. Vamos ver onde que isso vai dar, né? Com certeza. E deixa eu te falar, você acha que é possível a gente ajudar um outro ser humano a sair do fundo do poço? Até determinado ponto, sim. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um filho, ou um parente, ou um primo, uma pessoa que eu goste, e que eu veja aquela pessoa se enterrar de alguma determinada maneira, numa situação que eu considero como fundo do poço, e aquela pessoa está lá com o braço para cima pedindo ajuda às vezes. Se a pessoa já levantou o braço e está pedindo ajuda,
é um bom sinal. É porque ela já reconheceu a si mesma como sendo incapaz de sair sozinha. Isso é um ponto importante. Agora, se você vai tentar ajudar, você tem que entender que existe um certo limite para isso. Por quê? Porque se você for tentar ajudar a pessoa a sair de uma determinada situação, mas você tem que quase que entrar no poço para tirá-la de lá, você tem que ver se você é capaz de sair desse poço também, porque às vezes no você entrar para tirá-la de lá, você também fica lá. Porque se você começa a andar, por exemplo, com pessoas que, para entendê-la, para dar conforto cognitivo para ela, você começa a andar com pessoas que mexem com droga, para se envolver, etc. Daqui a pouco, pode ser que você esteja tão envolvida que ao invés de ela sair, você que está sendo puxado. Então tem que ser olhado muito isso, esse limite. Qual é o limite? Você tem que ter bem nítido qual é o limite para que você não entre nesse poço e sim tirar a pessoa do fundo do poço. Mas em determinadas situações, às vezes é possível sim. Você tem que ver se você está ajudando essa pessoa, fazendo as coisas, mas não facilitando tudo para ela. Porque a grande vontade de sair do poço tem que ser da pessoa. A pessoa tem que demonstrar que deseja. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha compulsão por compras. Ela vai lá e compra, e compra, e compra. Em determinado momento, ela diz para ela mesma que ela não vai comprar mais e ela tem que parar de comprar. Ela tem que realmente. Não vão ser, às vezes, 5, 10 reais que ela vai comprar que vai acabar com ela, mas ela tem que aprender a parar. Para ela, é um músculo que não existe e que ela tem que fazer aquele músculo existir de novo. Então é muito importante isso. Às vezes na comida, às vezes em compulsões que a pessoa tem e que tornou-se vício e que levou ela para o fundo do poço, é justamente naquele quesito em que ela tem que parar totalmente. É muito comum isso nos alcoólicos anônimos. Quando tem aquela frase que fala, evite o primeiro gole. Por quê? Porque quando a pessoa consegue evitar o primeiro gole, ela também evitou o segundo e o terceiro. E assim por diante. E em cima disso, Vaninha, existe toda uma ciência. Existe uma coisa chamada teoria das janelas quebradas. O que é a teoria das janelas quebradas? Quando uma pessoa está dizendo não para alguma coisa, todas as vezes que ela abre uma exceção, ela está abrindo um espaço para que aconteçam várias vezes aquilo na vida dela. E isso vem de um experimento, esse nome Teoria das Janelas Quebradas, vem de um experimento feito em Nova York, nos Estados Unidos, onde eles colocaram 2 carros, um em cada bairro de Nova York, um bairro mais chique, bom, um bairro considerado muito bom, classe alta, e um bairro considerado barra pesada. E os carros estavam novinhos. O que aconteceu foi que o primeiro carro, que estava na parte ruim da cidade, considerada pesada, ele foi todo depredado, quebrado e estraçalhado. E o carro que estava bom, do lado bom da cidade, nada aconteceu. Só que quando passou uma semana, eles foram lá e constataram que o primeiro carro já tinha praticamente acabado, tinham levado as peças, os pneus, estava todo quebrado, todo machucado, e o outro estava novinho. Só que aí os pesquisadores fizeram um teste. Eles foram lá e simplesmente quebraram as janelas dos carros. Desse carro que estava bom, no lugar bom. Então o carro bom, que sobrou no lugar bom, foram lá e quebraram essa janela. Quando eles quebraram essa janela, quando se passou mais uma semana, este carro também foi depredado. Isso significa dizer que, do momento em diante que uma janela se quebrou, as outras coisas foram todas retiradas, todas as coisas de valor, mesmo o carro estando num lugar considerado bom. Então, todas as vezes que eu quero parar com alguma coisa, eu não posso dar o primeiro gole. Eu tenho que parar totalmente. Se foi uma coisa que para mim eu já tive problemas sérios com aquilo, eu tenho que chegar num ponto que eu tenho que parar totalmente com aquilo. Eu não posso, eu tenho que ser radical, não deixar me dar o primeiro gole.
Então, daí a teoria das janelas Muito interessante quebradas, essa experiência. né? Bastante interessante. E o que você me diria, assim, as pessoas que vão para o fundo do poço, né? Sim. O que elas encontram? O que você acha que elas encontram lá no fundo desse poço? Primeira coisa principal é solidão. Porque pensa bem para você ver. Se ela desceu no fundo de um poço classicamente é uma coisa que tem mais ou menos 1 metro. Mais ou menos assim, você abrindo os braços assim, você já esbarraria nas paredes. E ele é profundo, só tem luz lá em cima. Quando você vê a luz, se não estiver muito profundo. Então, é um lugar considerado úmido, cheio de, às vezes, terra. Não é um lugar muito agradável. Então, o que acontece? Nesse local, a pessoa só encontra a ela mesma com solidão. Então, não é um local que a pessoa deva querer voltar e, principalmente, deva querer estar. Então, para quem não teve, eu não aconselho que vá. E para quem já teve, com certeza, essa pessoa não vai desejar voltar. Então, quando a pessoa está nestas situações, ela tem que querer sair dali o mais rápido possível e o principal, garantir que ela não volte nisso mais. E ela tem que garantir isso, garantindo o seu amor próprio, né? Garantindo o seu amor próprio. E por que você acha que as pessoas, né, elas esperam se, né, desconstruir tanto para depois recomeçar novamente? Maioria das vezes, justamente por causa da falta de amor próprio e do autoconhecimento. O que acontece? Elas vão caindo e a pessoa mesma não vê que está entrando naquele fundo de poço. Ela às vezes falta um pouco de amor próprio e esse autoconhecimento que ela não para se autoanalisar, porque quem tem autoconhecimento, Vaninha, ele tem autogestão, que é a gestão de si mesmo. Então, quando você começa numa situação que você vê que você entrou numas erradas, todos nós entramos numas erradas. Quem que nunca errou na vida? Todo mundo sempre erra alguma coisa. Só estamos sujeitos a erro todos os dias. Né? Exatamente. Então, quando a gente entra em alguma coisa errada, nós tendo o autoconhecimento, você fala, puxa, peraí, isso não está muito legal, eu estou fazendo comigo mesmo, mas não está muito legal, estou me repetindo muito nesse campo aqui. Então, eu tenho que dar uma parada e eu mesmo, por amor próprio e respeito à minha pessoa, tentar desviar de novo daquele caminho para que eu não fique repetitivo naquele caminho. Porque se eu ficar repetitivo naquele caminho de novo, simplesmente eu vou estar caindo no fundo do poço, naquele quesito que eu às vezes nem vi que estou caindo, mas vou acabar entrando no fundo do poço naquele quesito. Então, o grande trunfo é autoconhecimento e respeito próprio, amor próprio. E você teria, assim, e alguns caminhos a seguir, no caso, para a gente poder sair do fundo do poço, né? Sair desse fundo do poço. Quais os caminhos a seguir? Depois que você chega no fundo do poço e constata que este é o meu fundo do poço, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer para fazer esse plano, Vaninha, é você estar no patamar de fundo do poço e você declarar-se, falar. Tudo na vida começa com uma declaração. Quando eu falo para o mundo, eu não vou mais aceitar que tal coisa. Eu digo para mim mesmo, com respeito a mim mesmo. Então, do momento em diante que eu declaro e respeito o que está sendo construído ali com a minha verbalização, com a minha fala, é o primeiro ponto. A partir daí, eu tenho que ter persistência, força de vontade, organização. Por que a persistência? Porque não vai ser fácil. Eu vou ter várias vezes facilidade para voltar naquilo ali, para cair ali. Então eu preciso, às vezes eu subir um pouquinho e vou cair de novo. Então por isso a persistência. Força de vontade justamente para me saber por que é que eu estou escalando essas paredes do poço. Para que eu saia do fundo do poço. Para que eu esteja no lugar comum das outras pessoas. E não lá, isolado no fundo do poço. Isso é importante. E ter também organização. Por que é importante ter organização, Vânia? Porque pensa bem, vamos supor que você esteja no fundo do poço por um motivo financeiro. Você gastou muito, se endividou e tudo mais. Agora, para sair do fundo do poço, você necessariamente tem que recuperar sua vida financeira. Então você vai ter que ter uma organização para saber que você está pagando as suas contas em dia, que você não está gastando com nada que não seja supérfluo.
nada que você realmente não precise, né, na verdade. Uhum. Então é importante você ter um discernimento para saber, eu preciso mesmo disso? E saber que você tem que se responsabilizar com aqueles problemas que você causou. Se você fez umas compras e está com o cartão estourado, é importante que você tenha consciência de que você precisa pagar aquelas pessoas para que você saia no mundo e olhe para o mundo e conviva com as outras pessoas sem se sentir menos. Porque se você simplesmente tampar aquele problema e falar, não, tá tudo bem, eu tô com o nome sujo, mas tá tudo bem, um tempo, claro, você vai ter que conviver com aquilo. Mas depois que sair dessa situação, você tem que tentar arrumar essa casa para que você não se sinta menos. Isso faz parte do sair do fundo do poço. Você ainda não saiu totalmente do fundo do poço enquanto não tiver resolvido essas coisas e realmente estiver confortável quando qualquer pessoa à sua volta falar em dinheiro. Então, cada pessoa tem que estar confortável em relação ao seu fundo de poço. Se o seu problema era com comida, você tinha compulsão com comida, quando você for num churrasco e alguém falar, pode ficar à vontade, pode comer tudo, você saber que, puxa, aquilo ali para mim foi só uma fala. Eu não preciso necessariamente comer tudo. Então aquilo ali não vai me afetar de modo pejorativo. Então, aí sim eu vou estar recuperado. Então eu preciso me recuperar física, mental e principalmente emocionalmente, para que quando alguém diga uma frase destas, eu não me sinta atingido. Porque seja qual for o fundo do poço, acaba atingindo a autoestima da gente, A autoestima, se você, por exemplo, se recuperar desse fundo de poço, mas sempre ficar negativa, claro, você vai ter sempre uma lanterninha piscando ali, ó, uma luzinha piscando, para você tomar cuidado com aquilo, porque aquilo ali já te pegou uma vez. Mas se você já se curou daquilo, não tem por que você viver tão negativo em relação a isso. Cure e sacramente aquilo, passeie em cima daquilo. Então, psicologicamente é importante que você, emocionalmente, consiga vencer isso de uma forma que quando alguém tocar no assunto, você não se sinta menos. Porque aí sim, você vai estar emocionalmente também curado. Aí sim, você se recuperou do fundo do poço totalmente. Agora, né, diante de tudo que a gente conversou aqui, né, que deu para mim entender que o autoconhecimento objetivo, então, ele é primordial para que a gente não caia tanto nesses poços, nesse fundo de poço. Esses fundos de poço. E é engraçado, você falou a gente não cai, é bem metafórico mesmo assim. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta avisam pra gente, ó, tem um buraco ali, ó, tem um poço ali. E a gente vai lá e puf, ainda assim cai. Mas o autoconhecimento, voltando à sua pergunta, realmente ele faz isso conosco. Ele é o que é capaz de nos desviar disso aí. Porque muitas vezes, Aninha, você até cai naquele poço, mas ele ainda não está profundo. Ele está assim, bem rasinho. Então você cai e fala, nossa, caí no poço aqui. E aí você mesma consegue sair. Então, com o autoconhecimento ligado, com ele bem consciente na sua cabeça, é bem fácil de você errar, porque errar é humano, todos nós erramos, mas você consegue você mesma, por si só, já ver, puxa vida, eu não posso ir por esse caminho mais. Então agora eu vou dar passos laterais aqui para que eu desvie daquele poço ali, porque eu estou vendo que ali tem um poço. E aí sim, com o autoconhecimento você consegue sair mais facilmente disso aí. Muito bem. Então, a nossa conversa hoje sobre o fundo do poço encerra por aqui, né? Muito bom. Espero que tenha atendido aos nossos internautas. Muito bom. Eu quero te agradecer. E eu quero dizer do e-mail, né? Você tem recebido os e-mails lá? Tenho sim. Qual que é o e-mail? Muita pergunta. Pergunte pra gente, @manualdegente.com. Muito bom. Um abraço Até mais. e até a próxima.